Olha, só dei uma olhadinha na capa de duas das mais prestigiadas revistas brasileiras. A revista Época, o maior esquema do mundo, a República da Odebrecht. Aliás, nas redes sociais, nessa segunda-feira, o Marcelo Odebrecht já estava com a faixa presidencial, né? Marcelo Odebrecht, né? Para presidente, né? Chega de intermediários, Marcelo para presidente. Daqui, ó, República mesmo, hein? Puxa, que coisa, hein? Olha aí a revista Isto É aqui. A revista Isto É, o enfoque é outro, é o fim de Lula, o fim de Lula. Aliás, nessa segunda-feira, eu quero recomendar para vocês, se é que vocês não leram ainda, eu quero recomendar um artigo do Ricardo Noblat, do jornal O Globo. Né? Lula, primeiramente, mas não tenho dúvida, eu acho que toda essa discussão se resume apenas nessa consigna. Lula, primeiramente. É que Dilma, não tem Temer, não tem Cunha, não tem nada, né? Palocci, é Lula. O negócio é enfiar o Lula na cadeia. Essa é a história. Né? Primeiro, toca o chefe, né? É o chefe na cadeia. Vai acontecer, alguém me perguntou hoje, tu acha que no dia 3 de maio, quando o Lula estiver sentado lá diante do juiz Sérgio Moro, ele vai chorar as pitangas e depois vai para a cadeia? Sinceramente, agora é difícil, muito difícil dizer isso aí, né? Porque, bom, ele pode se exilar, pode se suicidar, pode suicidá-lo, pode que o Sérgio Moro não mande prendê-lo. Pode acontecer muita coisa, né? Bom, agora já estamos nessa segunda-feira aqui, ó. Hoje é dia 17 de abril, segunda-feira. Há 5 dias que a Globo News, por exemplo, só fala, né? É o dia inteirinho essa história da lista da Odebrecht, né? Mas tem coisas assim divertidíssimas. Nesta tarde, segunda-feira mesmo, estava ouvindo o depoimento de um dos diretores da Odebrecht, aquele que disse que jogou o notebook no mar lá de Miami, e ele estava confessando assim, com a maior cara de pau. Aliás, esse é a maior cara de pau de todos. Eu acho que é pior do que o Marcelo Odebrecht e do que o Emílio Odebrecht. Ele dizendo, eu fui obrigado a botar um dos meus gerentes na rua porque ele era honesto. Ou seja, esse gerente dele, da Odebrecht, ele não disse o nome. Ele não topou fazer trambique. Aí, bota na rua. Eu sempre ouvia dizer que as empresas botavam na rua gente, executivos, gerentes que eram desonestos. Não, a Odebrecht botava na rua os seus executivos, gerentes honestos. Sinceramente, olha, de repartir o bigode, essas coisas tão muito divertidas, né? Muito divertidas. No meu site, www.polibiobraga.com.br, não é sobre isso que eu quero falar, mas eu quero falar sobre o Nelson Jobim, mas eu quero recomendar a vocês, dar uma olhadinha no meu blog, www.polibiobraga.com.br, porque eu replico ali umas explicações, entre aspas, da ex-deputada Luciana Genro a respeito da delação da Odebrecht, que lá pelas tantas disse que a Luciana Genro também recebeu dinheiro de Caixa 2. Então ela procura fazer uma defesa ali. E eu acho que a defesa da Luciana é daquelas coisas assim que se dá a corda para o sujeito se enforcar, porque ela se deu corda para ela mesma enforcar. Porque ela narra uma troca de correspondência com o Alexandrino Alencar. Esse Alexandrino Alencar aí, ele é tão falado aqui no Rio Grande do Sul porque ele era o homem da Odebrecht que vinha fazer negócio aqui no Rio Grande do Sul. Né? Foi do conselhão do Tarso, da diretoria da Fieres, da diretoria da Federação. Claro que o Tarso não sabia de nada. A Fieres não sabia de nada, a Federação não sabia de nada, né? Mas enfim, é o Alexandrino Alencar, aí, amigo de políticos, parlamentares, jornalistas, publicitários, né? Eles davam dinheiro para todo mundo, né? Dava dinheiro para rodo, né? Pois bem, então a Luciana Genro publica ali uma troca de correspondência com o Alexandrino Alencar. E o Alexandrino Alencar, lá pelas tantas, no e-mail dele, em poucas linhas ele faz vários lobbies, né? Ele pede, pede, modo de dizer, né? Mas insinua, digamos,
uma ajuda da Luciana Genro com o pai dela, na época governador Tarso Genro, em relação à RS 010, aquela rodovia do parque ali, que não saiu até hoje, né? Que a Odebrecht queria pegar. E bastava uma autorização do Tarso Genro, do pai da Luciana, né? Ele fala também que ia para Cuba daqui a pouco com o Tarso, né? E reclamou que da Luciana, que a DS está aí criando caso com a nossa empresa, com a Foz, né? A Foz é a Odebrecht Ambiental hoje, que tem a concessão de saneamento na cidade de Uruguaiana. E essa Odebrecht Ambiental queria pegar a concessão de tudo que é canto aqui no Rio Grande do Sul, que era da Corsan, queria pegar. E a DS, a Democracia Socialista do Miguel Rosseto, é uma facção neotrotskista do PT aqui, do Brasil e do Rio Grande do Sul, né? Que no Rio Grande do Sul tem muita força. Eu até não consegui entender por que ele estava reclamando da DS para Luciana, por ser Luciana do PSOL. Bom, mas ele estava reclamando também de obras do Estado, que era do governo do pai dela, do PT, que ela também não é do PT, né? Enfim, mas ele estava vinculando tudo isso a continuar dando dinheiro para um cursinho pré-vestibular da Luciana, o Emancipa RS. E a Luciana então publica isso. O e-mail dele publicou a resposta dela dizendo: olha, se você vem com essa conversa aí, não tem nem... vamos abrir mão aí do patrocínio, porque até ali o patrocínio, parece que quem estava pagando 500 mil por ano para o Emancipa RS. Claro que estava pagando pelos belos cabelos cacheados da Luciana Genro, né? Eu não tenho dúvida disso, né? Porque, pô, quem é que não se emociona com os cabelos cacheados da Luciana Genro? A Braskem se emocionou muito, e o Odebrecht também. Então eu recomendo que vocês leiam isso aí, porque, olha, às vezes é coisa assim, é patética, né? Bom, o que eu queria comentar com vocês, de verdade, nesse Day After, né? É esse artigo aqui do ex-ministro da Justiça, do Fernando Henrique, ex-ministro da Defesa do Lula, Nelson Jobim, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, hoje é advogado, né? Advogado, olha só, Nelson Jobim, a crise. Bom, então, eu acho emblemático esse artigo aqui do Nelson Jobim, que está publicado na 0 Hora de hoje, segunda-feira. Eu acho emblemático pelo seguinte, porque esse pessoal aí que está defendendo esses bandidos, eles estão com uma conversa oblíqua. Não faz uma defesa direta assim, sabe? Mas é oblíqua. Então o que o Jobim está dizendo? Ele está dizendo assim o seguinte, olha aqui, ó, o Senado Federal se compõe de 81 senadores. A Câmara dos Deputados, 513. Aí ele diz que no Senado Federal, de 81 senadores, né, no Senado de 81 senadores, 70% não está na lista do Odebrecht. E na Câmara Federal, 92% dos 474 deputados não estão na lista do Odebrecht. Mas reconhece que 55% dos 27 governadores estão na lista do Odebrecht. Ele usa esses números aí. Você sabe que estatísticas é que nem biquíni, né? Mostra tudo, mas não mostra o principal. Então o Nelson Jobim fica essa conversa mole aí para dizer, olha, a maioria da Câmara e do Senado não está na lista do Odebrecht, portanto não podem nem ser acusadas de corrupção, né? O Jobim podia também ter feito uma análise a respeito do peso específico dos senadores e dos deputados que estão na lista, né? Dos pesos específicos de cada um. Porque, com certeza, quase 100% daqueles deputados e quase 100% dos senadores que estão na lista do Odebrecht são os que determinam o que acontece na Câmara e no Senado, né? Não é por acaso que a lista inclui o nome do Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, e o nome do Eunício Oliveira, que é o presidente do Senado. E não é por acaso que inclui os nomes de todos os presidentes da República do Brasil que continuam vivos. Todos, 100%. E não é por acaso que entre esses 55% dos 27 governadores, portanto 15, estão 100% do total dos governadores dos estados mais importantes. Praticamente 100%. Não está 100% porque o do Rio Grande do Sul não está. Mas o resto é Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Espírito Santo, Bahia, Goiás, Distrito Federal. É o horror dos horrores. Então, está aqui o Nelson Jobim. A crise. De novo, o Jobim, volta e meia, está defendendo essa gente. Está defendendo essa gente. Ele diz assim, a criminalização da política serve a impostores e déspotas. Crise política se resolve pela política. Olha, depende da crise política. Depende da crise política. Eu acho que o Nelson Jobim não frequentou direito se é que teve isso na Faculdade de Direito da URGS que ele frequentou. Eu também frequentei a Faculdade de Direito da URGS. Na minha época tinha uma ciência. Aliás, não foi ali não, foi na Unicinos que eu fiz o primeiro ano de Direito ali. Ali tinha alguns professores de ciências políticas. No caso, o nosso amigo José Juste Tavares, por exemplo, que era um deles, né? O Ferraz, outro. Acho que o Jobim devia ter umas aulas com eles ali, porque sabe que crises políticas não se resolve só pela política, não. Muitas vezes se resolve pelas armas. E eu, sinceramente, eu me arrisco a dizer para vocês aqui que nós estamos muito próximos de uma solução armada aqui para o Brasil, para essa crise política. Ela avançou de tal maneira que talvez só uma solução armada resolva isso. Não sei o que vocês acham disso, não. Mas talvez, né? Só uma solução pelas armas, né? Não seria a primeira vez que uma crise política aguda se resolveria pelas armas aqui no Brasil ou em qualquer outro país. Mas tem hora que não tem outra solução.